Vamos responder juntos as questões de nutrição do último concurso da EBSER? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensinando a Nutrir, e no vídeo de hoje a gente vai dar seguimento às questões de nutrição do último concurso da EBSER de 2022, o concurso da Unifap. Então, se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir e vamos dar seguimento agora às questões. A questão que começa o vídeo de hoje é a questão 51. Diversas condições influem na modulação da microbiota intestinal e na saúde do hospedeiro, sendo o uso de pré-bióticos uma estratégia para se alcançar a homeostase intestinal. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Então, eu expliquei no último vídeo que a primeira coisa que você faz quando se depara com uma questão é identificar o que ele está pedindo. Ele está pedindo a correta ou a incorreta? Então, não há vergonha nenhuma de você já circular o que ele está pedindo. Então, ele está pedindo a incorreta. Sabe por que é muito importante fazer isso? Para você não se perder. Porque às vezes você vai tanto na empolgação e vê, essa aqui tá certa, e já marca ela. Às vezes com pressa, né, pensando em outra coisa, mas sempre é importante observar o que a questão pede. No caso, é a incorreta. Essa questão, ela fala sobre modulação intestinal e pré-bióticos, que são as fibras, né, de maneira geral, as fibras. Então, vamos ler qual é a questão incorreta. Letra A, os pré-bióticos representam fonte de energia para micro-organismos comensais presentes na microbiota do trato gastrointestinal. Então, antes de mais nada, vamos diferenciar. O que é uma microbiota, professor? Microbiota é a nossa população de bactérias. Seja ela bactéria boa ou bactéria ruim. Isso é microbiota, tá? Antigamente era chamada de flora. Flora intestinal, flora bacteriana. Hoje o termo correto é microbiota. E essa microbiota, ela pode estar em qualquer parte do seu organismo, mas principalmente gastrointestinal. Um dos órgãos onde a gente mais consegue encontrar quantidade e qualidade de bactérias em tipos de cepa é o intestino. Não há órgão no nosso corpo tão rico em bactérias como o nosso intestino. Sendo um tema tão importante, ele está aqui presente na questão do concurso e provavelmente muitos outros concursos vão apresentar alguma questão sobre pré e probióticos, tá? Fiquem sempre atentos nisso. Então, o que é pré e probiótico? Antigamente eu tinha muita dificuldade em lembrar, será que pré é fibra, será que pró é bactéria? Então eu vou dar uma dica para você nunca mais errar. Pré-biótico é uma coisa, probiótico é outra. O pré-biótico são as fibras. Não é todo tipo de fibra, tá? Mas fibras são consideradas pré-bióticas. Já os probióticos são as bactérias. Da mesma forma, não é todo tipo de bactéria, mas aquelas que conferem benefícios ao nosso organismo. Isso são probióticas. Professor, como que eu vou lembrar o que é pré e o que é pró? Tem uma regrinha aqui, de uma dica, que diz o seguinte: as fibras alimentam as bactérias, tá? Então, as fibras, você pode até fazer uma setinha assim, ó. As fibras alimentam as bactérias. Então, o pré alimenta o pró. O pré vem antes do pró. Então, o pré vem antes do pró. O pré é a fibra, que ela vai alimentar a bactéria, e o pró é propriamente a bactéria. Então faça esse esqueminha aí na hora da sua prova, ou na sua cabeça para você lembrar sempre nos estudos, que o pré vem antes do pró, né? A, E, I, O, U. O E vem antes do O. Então, pré-biótico é a fibra que alimenta a bactéria que vem depois, que é o pró. Tá bom? Então vamos lá responder. Os pré-bióticos representam fonte de energia para micro-organismos comensais presentes na microbiota do trato gastrointestinal. Sim, eles alimentam. Acabamos de ver aqui que os pré-bióticos alimentam os prós, que são a microbiota. Então a letra A estava correta, não era essa que você ia marcar. Questão B de bola. Os pré-bióticos são micro-organismos? Não, aqui está o erro da questão.
Se estivesse escrito os probióticos são micro-organismos, aí tudo bem, mas aqui a gente tem os pré-bióticos são micro-organismos, não. Então, a letra B está errada, era essa que você deveria marcar. Vamos ver o restante? Os pré-bióticos são fermentados pelos micro-organismos presentes no lumen intestinal, sim, produzindo, entre outros metabólitos, ácidos graxos de cadeia curta. Qual é a importância da ação dos pré-bióticos e dos probióticos lá no seu intestino? A partir do momento que as bactérias fermentam os pré-bióticos, eles geram, dentre outras coisas, ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta servirão como nutrientes para as células do seu intestino, especialmente os colonócitos, que são as células do intestino grosso. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta servem como um alimento ou servem como um substrato para as nossas células intestinais. Tá? Letra D. Os fruto-oligosacarídeos e a inulina são dois dos prebióticos mais utilizados na prática clínica, correto? Talvez você não conheça como nome fruto-oligosacarídeo, mas você pode ter ouvido falar de FOS. Lembra de FOS e inulina? FOS é uma fibra. Então, fruto-oligosacarídeo, FOS, também é um prebiótico. Letra E. Por meio da seletividade da composição microbiana, os prebióticos contribuem para a manutenção das funções intestinais, promovendo o fortalecimento da integridade da barreira e a imunomodulação do intestino. Correto também, todas essas podem ser funções dos prebióticos. Então, na questão eu tinha 4 corretas e apenas uma incorreta, que é a letra B. Se você lembrasse que pré-biótico era fibra e pró era bactéria, você fechava essa questão. Questão 53 do concurso. A dieta enteral pode ser classificada de acordo com a complexidade dos seus nutrientes, sendo que a dieta enteral, 3 pontinhos, né, é aquela em que os macronutrientes, em especial a proteína, apresentam-se na sua forma totalmente hidrolisada, tendo como característica uma elevada ou baixa osmolaridade. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. Então vamos lá, presta atenção aqui. Uma das coisas que a gente observa na hora de prescrição de uma dieta enteral é a forma como essa proteína está apresentada dentro da dieta enteral. Essa proteína ela pode estar inteira ou ela pode estar hidrolisada. Eu gosto de desenhar essa parte para mostrar para vocês como funciona mais ou menos esse processo de hidrólise. Então vamos pensar que essa aqui é a sua proteína inteira. Ela é uma molécula de proteína inteira dentro da dieta enteral e quem vai fazer a digestão dessa proteína é o próprio organismo. Então o corpo da pessoa que vai digerir por meio das enzimas digestivas a proteína. Só que em algumas situações clínicas, o nutricionista ele pode lançar a mão de uma dieta que tenha uma proteína mais hidrolisada. Para quê, professor? Porque algumas proteínas hidrolisadas elas facilitam a digestão. Então, por exemplo, você prescreveu uma dieta integral com uma proteína inteira para o seu paciente. Até aí tudo bem. Você foi lá, visitou no primeiro dia, no segundo dia, estava tudo certo. A partir do terceiro dia vão pensar assim que aquele intestino do paciente já não foi funcionando de uma maneira tão adequada, você chegou lá, começou a ver uma distensão abdominal, um intestino preso ou uma diarreia, muita dificuldade para digerir aquela dieta, vômito, enfim. Pode ser que esse paciente tenha uma dificuldade para digerir essa proteína. Aqui a gente não está falando de intolerância, não estamos falando de alergia, estamos falando pura e simplesmente de dificuldade de digestão dessa proteína. Então, quais são as alternativas que o nutricionista tem dentro da prática clínica? É trocar essa dieta por uma dieta que tenha uma proteína semi-hidrolisada ou hidrolisada. Professor, o senhor está falando aí de hidrolisado? Eu não lembro mais o que é uma hidrólise. Hidrólise, gente, nada mais é do que uma quebra, tá? Hidrólise é quebra. Então, quando essa proteína está hidrolisada, a gente chama que essa proteína está quebrada ou semi-quebradinha. É como se você ingerisse uma proteína já parcialmente digerida para facilitar o trabalho do seu corpo de digerir o restante e de absorver. Então, essa proteína aqui, a primeira,
ela é considerada uma proteína inteira, intacta, e ela recebe o nome de polimérica. É como se você comesse um pedaço de bife. E aí quem vai digerir aquele bife são todas as enzimas digestivas do seu corpo. As outras proteínas, elas começam a ser hidrolisadas. É o mesmo princípio, por exemplo, que a gente vê no whey protein. Whey protein hidrolisado, whey protein concentrado, enfim. Então a proteína seguinte, ela é uma proteína oligomérica, que é uma proteína que ela, ao invés de estar inteira, ela já vem semi-hidrolisada. Ela vem meio quebradinha já. É como se a indústria pegasse uma proteína e já desse uma quebradinha nela para facilitar a digestão do seu organismo. E por último, uma dieta monomérica ou elementar. Ao invés dessa proteína estar inteira ou semi-quebrada, ela já vem na forma de aminoácidos livres. Isso também, gente, vale não só para integral, mas também para fórmulas infantis, tá? Para crianças com alergia, aí faz todo sentido a gente evoluir essa proteína para fórmulas mais monoméricas ou elementares, né? Então, no primeiro caso, a polimérica, a proteína está inteira. No segundo caso, a proteína já vem meio quebradinha, que é semi-hidrolisada. E no último caso, a monomérica ou elementar, ela já vem totalmente quebrada na forma de aminoácido para ser absorvida. Então, aqueles pacientes que têm extrema dificuldade de digestão de proteína, ofertar uma proteína monomérica ou elementar nessas situações ajuda com que ele tenha melhor tolerância à dieta. Sabe por quê, gente? Porque às vezes você fica lá insistindo na polimérica, ele não digere bem, não absorve, tem distensão, tem uma série de problemas, ele tem êmese. E aí se você trocar por uma proteína mais elementar, pode ser que faça um grande resultado aí na digestão dessa dieta. Bom, só que tem uma questão. Quanto mais quebrada ela for, aumentam duas coisas. Primeira, aumenta o custo, porque essas dietas mais elementares elas são bem mais caras, e aumenta também a osmolaridade, né? Então aumenta a osmolaridade da dieta. Então vamos responder agora a questão. Então a dieta integral pode ser classificada de acordo com a complexidade dos seus nutrientes, sendo que a dieta integral, questão, né? Pergunta. É aquela em que os macronutrientes, em especial a proteína, apresentam-se na sua forma totalmente hidrolisada. Se ela é totalmente hidrolisada, só pode ser uma, que é aqui, ó, monomérica ou elementar. Reparem que essa palavra totalmente faz toda a diferença, porque se tivesse escrito parcialmente hidrolisada, a gente poderia pensar na oligomérica. Mas como a gente está falando de totalmente hidrolisada, só existe a monomérica ou elementar. Então, quanto mais hidrolisada ela é, mais alta é a osmolaridade. Então, aqui a gente tem a letra A como correta. Elementar apresenta uma elevada osmolaridade. Questão 54. O diagnóstico de diabetes mellitus pode ser feito considerando o valor da glicemia após jejum de no mínimo 8 horas. Assinale a alternativa que apresenta o valor de glicemia em jejum estabelecido para diagnóstico de diabetes. Bom, amanhã você resolve fazer um exame de sangue de glicemia em jejum de 8 horas, vai lá no laboratório e coleta. O que classificaria você como diabetes? Qual é o valor que já apontaria uma diabetes para você? A resposta correta é a letra B, superior a 126 miligramas por decilitro. O número mais quebrado que está aqui, né? Às vezes você pensaria assim, será que eu vou nesse número quebrado aqui mesmo? Mas é, tá? O número mais quebrado, neste caso, é a correta, que é o 126. Então, para você que não lembra dos critérios de diagnóstico da diabetes, para a glicemia em jejum, que é aquela que você vai no laboratório, coleta sangue, manda para análise, e vem o resultado, é até 99 é considerada uma boa glicemia, uma glicemia normal. Entre 100 e 126 é considerada pré-diabetes e acima de 126 é um diagnóstico de diabetes mellitus. Tá? Então a única correta era a letra B,
de bola. Questão 55 do concurso da IBSER. A doença celíaca é uma desordem autoimune desencadeada pela ingestão do glúten, um complexo proteico presente em alimentos como tchan-tchan, tchan-tchan. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Então, para você preencher essa questão, você deveria lembrar de quais são as fontes de glúten. O glúten, gente, é encontrado basicamente em 4 fontes. O trigo, não dá para esquecer nunca dele, né? A cevada, a aveia e um cereal chamado centeio. Quase não comemos aqui no Brasil, né? Mas as fontes de trigo mesmo. Bom, então vamos lá. A letra A, trigo, ok, mas tapioca? Tapioca não contém glúten. Letra B, arroz. Arroz não contém glúten, já vou para a próxima. Malte, talvez aqui a cevada, né? Amido de milho? Não contém glúten. Fécula de batata também não contém glúten. E agora, centeio e cevada, correto, letra I. Tá vendo como é bom conhecer as fontes do glúten? Porque se você só lembrasse do trigo, talvez você marcaria a letra A. Mas a tapioca não é uma fonte de glúten, né? Então deveria sim lembrar das outras fontes, como centeio e cevada, letra I. Pegadinha do concurso. Questão 56, ela fala sobre lesão por pressão. Então vamos lá. A subnutrição apresenta um aspecto fundamental tanto na gênese como no processo de cicatrização das úlceras por pressão. A respeito da terapia nutricional aplicada às úlceras por pressão, analise as afirmativas abaixo e atribua valores verdadeiro ou falso. Logo após analisar essas 4 afirmativas, a gente deveria responder aqui qual letra corresponde à sequência correta. Bom, antes de mais nada, já deveria fazer um parênteses aqui para vocês. Este termo úlcera por pressão não é mais utilizado, tá? Essa foi uma falha aqui da banca IBFC. Este termo não deve ser utilizado, úlcera por pressão. Já tem alguns anos que o termo correto deve ser lesão por pressão, tá? LPP, lesão por pressão é o termo correto, tá bom? Mas vamos lá, a banca colocou úlcera, vamos responder a questão. Número 1. O aporte energético diário para indivíduos com lesão por pressão, independente do grau, deve ser superior a 45 calorias por quilo? Não é essa recomendação de 45 calorias por quilo. É pelo menos 30, e aí a gente avalia o estado nutricional desse paciente. É claro, se eu tiver um paciente crítico, as necessidades serão menores. Se eu tiver um paciente obeso, as necessidades serão diferentes. Se eu tiver um paciente desnutrido, as necessidades serão diferentes. Aqui nessa questão, ela foca bastante na subnutrição, a desnutrição. Então, você deveria olhar para este lado, mas não é uma recomendação de 45 calorias por quilo. Superior ainda, não, né? Então, a primeira está falsa. No mínimo 30 calorias por quilo. A 2. Quanto aos macronutrientes, preconiza-se uma dieta hiperproteica, normoglicídica e normolipídica, com indicação de uso de ácidos graxos essenciais. Vamos lá. Hiperproteica, para quem tem dificuldade, às vezes essa é a sua dificuldade e não há nenhuma vergonha em ter essa dificuldade, né? Tem gente, eu já ouvi de alunos que se embaralham todo nessa hora de, professor, o que é hipo, o que é hiper, o que é alto, o que é baixo. Então vai outra dica para você nunca esquecer o que é um hiper. Lembra sempre de hipermercado. Hipermercado não é um mercado grandão? Então é aquele grande. Então você lembra assim, hiperproteico tem que ser bastante proteína, tá? Para você nunca mais esquecer. Já o hipo, com o, é menos proteína, tá? Então hiperproteico, ok. Normoglicídico, ok. Normolipídico, ok. Então a gente aumenta a proteína. As recomendações dizem pelo menos 1,25 gramas por quilo, mas eu como nutricionista eu sempre opto por dar muito mais proteína do que 1,25 em casos de lesão por pressão. Vocês sabem aqui, para quem já teve que tratar uma lesão por pressão, mesmo a gente dando altas quantidades proteicas já é difícil de cicatrizar, imagina aí não dar altas quantidades proteicas, né? Então, a 2
é correta. A terceira, os antioxidantes, mais precisamente os flavonoides, melhoram a circulação sanguínea, aceleram a resposta imunológica, além de agirem destruindo os radicais livres. Verdade, tá? É verdadeira também. Então, inclusive, muitos suplementos e dietas interais que ajudam na cicatrização, eles são enriquecidos de proteína e de antioxidantes, tá? Para ajudar a acelerar a cicatrização. E a última, a suplementação com L-carnitina é preconizada, pois apresenta ação anti-inflamatória e efeitos positivos sobre o balanço nitrogenado e a resposta imunológica, favorecendo o processo cicatricial. Se você lesse assim rapidamente, você poderia marcar ela verdadeira, mas ela é falsa. Sabe por quê? Eu, particularmente, não vejo estudos mostrando sobre o poder da carnitina na cicatrização. Se aqui fosse arginina, aí sim faria todo sentido. Se aqui fosse prolina, aí sim faria todo sentido, porque ela realmente acelera a cicatrização. Agora, a L-carnitina, talvez não, né? Então, arginina e prolina são dois nutrientes, inclusive muitos suplementos para cicatrização são acrescidos desses nutrientes para ajudar a cicatrização. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Questão correta 56 seria a. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Questão 57. Durante a gravidez, a azia é queixa mencionada por 30 a 50% das gestantes, e algumas medidas podem ser tomadas para aliviar seus sintomas. A respeito dessas medidas, assinale novamente a incorreta. Vamos lá? Incorreta. Então vamos ver o tratamento nutricional para azia, muito comum aí nas gestantes mesmo. Letra A, seguir dieta mais fracionada, com menores volumes por refeição. Tá correto, né? Então, fracionar a dieta, ou seja, ao invés dela sentar com um pratão de comida no almoço e só almoçar, ela deve fazer mais refeições com menos volume. Então, agora come um lanchinho, depois almoça um pouquinho, depois serve um pratinho com mais um pouquinho do almoço e vai fazendo mais refeições e menos volume. Então, a letra A está correta. Vou marcar um verdadeiro aqui, mas não é essa que eu vou marcar, tá? Letra B. Evitar a ingestão de frutas ácidas. Fala pra mim. Qual a relação entre frutas ácidas e azia? Nenhuma, tá? Não é uma indicação dentro das diretrizes retirar, por exemplo, laranja, retirar limão, nessas situações. Inclusive, por muitas vezes essas gestantes também têm náusea, e sabores cítricos ajudam a dar uma regulada, ajudam ela a melhorar esse paladar. Então a letra B era correta. A incorreta no caso, né? Questão C. Não deitar após as grandes refeições é uma medida para reduzir a azia. Evitar consumo de café, chamate e fritura também é uma medida. E letra E, não ingerir líquidos, porque aí você atrapalha a digestão da azia também. Então letra B era a única incorreta da questão. Era essa que deveria ser marcada. Questão 58, ela fala de alimentação infantil. Aí os Nutrilovers apaixonados pela alimentação infantil iriam acertar essa daqui. Vamos ver? Há no mercado diferentes papinhas industrializadas de frutas ou de legumes, verduras, carne, cereais, feijão, que são destinadas a crianças com idade entre 6 meses e 2 anos. Esse tipo de alimento não deve fazer parte da alimentação da criança por vários motivos. Em relação a esses motivos, analise as afirmativas abaixo. Bom, está lá dentro do Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos que não é indicada a oferta de papinhas industrializadas. Sabe aquelas papinhas do potinho que a gente vê nos mercados, nas farmácias? Não é indicado ofertar para essas crianças na época da introdução alimentar. Então vocês vejam que aqui a gente está falando realmente do período correto, que é da introdução a partir de 6 meses. Então a partir de 6 meses iniciar a introdução alimentar. Só que não devem ser utilizadas as papinhas. A questão pergunta o porquê. Número 1. A textura dessas papinhas não favorece o desenvolvimento da mastigação, mesmo havendo a diferença de consistência para as diversas idades. Correto. Porque essas papinhas, elas são
batidas, ela é quase um purezinho, né? E a criança, ela precisa sentir texturas, não só sempre purê, né? Não só creminho. Então isso não favorece a mastigação, porque se é purezinho, ela não consegue mastigar. Então, número 1, tá certo, não é para oferecer por causa da mastigação. 2. Essas papinhas são compostas por diferentes alimentos misturados no mesmo potinho, o que dificulta a percepção dos diferentes sabores. Correto também, porque às vezes, gente, no mesmo potinho tem sabor cenoura, manga e maçã, né? Eles colocam tudo junto no mesmo pote. Aí não dá, porque a criança ela não consegue sentir o sabor exclusivo da maçã, o sabor da cenoura, o sabor da abóbora, que seja, porque aí ela precisa experimentar cada um desses sabores e a mãe entender o que a criança gosta ou não. Se você oferta todos esses alimentos juntos numa coisa só, não dá, né? Questão 3. Essas papinhas não favorecem a criança a se acostumar com o tempero da comida da família e com os alimentos de sua região. Correto! Então isso favorece com que a criança não conheça aí o sabor dos temperos naturais que a família utiliza, do alho, da cebola, né, que deve favorecer sempre a alimentação. Estão corretas a 1, 2 e 3, letra A no caso. E a última questão do vídeo fala sobre o aconselhamento nutricional. Também era a última questão dessa prova do concurso da EBSER. Então fala sobre EAN, aqui os amantes da EAN, né? O aconselhamento nutricional em grupo é o trabalho realizado em conjunto com indivíduos que apresentam problemas nutricionais similares. Para que os resultados sejam mais efetivos nesse tipo de aconselhamento, alguns aspectos devem ser observados. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e atribua valores verdadeiro ou falso. Então vamos lá. O nutricionista deve limitar o uso de diretrizes, dizer o que fazer, ao grupo para a resolução de problemas, facilitando com que os membros decidam por eles mesmos o que fazer. Então aqui a gente está lidando com uma técnica de aconselhamento nutricional em grupo. Então está correto o que diz a questão, porque como é em grupo, às vezes tem muitas particularidades de cada um. E quando um começa a falar, o outro escuta, verifica as dificuldades, verifica o que ele fez. Às vezes eles dão sugestões por si sós, né? Então, por exemplo, mas eu tive dificuldade em fazer o lanche da tarde. Sabe o que eu fiz para melhorar? Um outro já vai complementando e tudo. E aí o nutricionista entra com uma intervenção ou contribuindo com aquela fala. Então, correto sim. 2. O nutricionista deve reconhecer as mudanças positivas que todos os membros estão fazendo. Quanto mais prestigiada e bem-sucedida a pessoa se sente em um grupo, mais se sentirá atraída a ele. Correto. Então, quando a pessoa se sente bem em estar naquele local, ela consegue resultados positivos, né? E, por fim, o nutricionista deve ajudar os membros a explorar causas e fatores contribuintes para os comportamentos e pensamentos problema. Aquilo que eu disse, eles vão dizendo, eles vão trazendo problemas, soluções, e o nutricionista vai mediando toda essa situação, trazendo algumas verdades e desmistificando outras ali para o grupo. Então, correta a sequência verdadeiro, 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 letra E. E essas foram as questões do último concurso da EBSER de hoje. Em breve eu vou publicar novos vídeos comentando outros concursos, comentando outras questões. Então você que está se preparando aí para o concurso da EBSER, fica atento no canal que eu vou publicar sempre vídeos comentando outras questões de outros concursos. Muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê em futuros vídeos. Já vou pedir para você seguir o canal, deixar seu like e estar sempre por aqui, que a gente fala muito de nutrição e como ela pode mudar a vida das pessoas. Até mais!